Então vamos começar. Boa noite para todo mundo. Dia atípico, que quarta-feira, né? Depois de acho que 2 semanas gravando, eu não lembro mais, já foi tão doido, né? Essas 2 semanas aí. Hag Sameach, a gente tá depois dos 2 primeiros dias de Pesach, né? A gente tá Shemini Atzeret. E assim, eu queria falar um pouquinho de Pesach. Me pediram para falar da questão geral e tal. Eu acho que a maioria aqui, mas não custa nada, né? Vamos falar um pouquinho de Pesach antes da gente começar a falar do estudo sobre Pesach mesmo, né? Sukkot, Pesach. Eu tô falando Pesach, é Sukkot. Antes de Sukkot, eu não sei quantas vezes eu falei Pesach, desculpa, é Sukkot. Sukkot quer dizer cabanas, né? Tabernáculos, barracas. A gente tem todos esses nomes, né? Isso tem a ver, Sukkot tem a ver diretamente com aquelas moradias que o povo de Israel usou durante o deserto, né? Durante os 40 anos que a gente teve que peregrinar ali, né? E aí Hashem fala que, isso está em Vaikra, que a gente teve que habitar em cabanas. E aí a gente tem que lembrar disso, né? A gente sempre tem que lembrar dessa situação. E por que é importante a gente fazer isso, né? É importante a gente fazer isso para a gente lembrar que um tempo no ano a gente fica à mercê de, vamos dizer assim, sob os cuidados, não à mercê, né? Mas sob os cuidados de Hashem, numa situação um pouco mais vulnerável, vamos dizer assim, tá? Então, a gente habita nas cabanas, obviamente, você não precisa morar todos os dias na cabana, seria legal se você dormisse nas cabanas, tem gente que, aqui em Brasília tem muito apartamento, né? Então a gente às vezes tem que usar a sucá do colega, ou a sucá aqui da sinagoga, né? Para fazer, então a gente tem que fazer refeições dentro da sucá, fazer, se puder estudar dentro da sucá. Eu pensei em fazer essa gravação de lá, mas estava meio bagunçado, então eu resolvi fazer de casa mesmo. Talvez semana que vem, durante essa semana ainda grave alguma coisa lá, vamos ver. Então a sucá é o grande elemento, né? Então a gente tem que habitar na sucá nesse meio tempo. Aí, a gente tem que construir a sucá. É importante que a sucá seja temporária, tá, pessoal? Não pode, não, vou construir uma sucá aqui e deixar ela pronta o ano inteiro. Não pode, tá? Não pode fazer isso porque ela vira uma coisa permanente. Então você não pode deixar a estrutura pronta só pra, sei lá, decorar durante o Sukkot. Não pode fazer isso. Tem que desfazer terminando o Sukkot e depois fazer de novo. Outro grande elemento são as 4 espécies, né? As 4 espécies que a gente fala, o etrog, que é uma espécie de um limão, acho que chama cidra em português, né? Eu não sei se ela tem um nome, mas é um limão bem esquisito, muito cheiroso, né? E muito bonito, na verdade, né? Que ele é bem vistoso, assim, pelo menos antes de abrir, ele é aberto é meio estranho. A gente também usa o ramo da tamareira, que é o lulav, né? A gente usa murta, que a gente chama de hadass, e o salgueiro, que é a aravá. E a gente usa esses, todos eles têm algum significado específico. Eu não vou falar o de sempre, vou falar só que representa os 4 tipos de judeus, mas eu vou trazer uma ideia nova aqui daqui a pouco. Então a gente usa esse lulav, tem muito a ver com colheita, a festa tem muito a ver com colheita, então a gente representa nesse sentido, né? Então tem uma bênção associada ao lulav também. Então, quem já ouviu isso, legal, mas quem nunca ouviu, principalmente a ideia é que o lulav, ou seja, as 4 espécies, elas representam partes diferentes do nosso corpo, né? O etrog seria o coração, o lulav é a nossa coluna e os hadassim seriam os nossos olhos. Eles parecem um olhinho assim, né? E a aravá é a boca, tá? Então a gente tem essas 4 coisas representadas em Sukkot, né? Então beleza. Essa era o pontificação geral. Se alguém depois quiser falar mais alguma coisa, a gente fala mais. Mas vamos falar do estudo logo, pra gente poder entrar na discussão em si. Hoje o assunto é chuva. Falei de colheita, hoje o assunto vai ser chuva. E aqui em Brasília a gente tá precisando. Eu não sei como é que tá aí onde vocês estão morando, mas aqui em Brasília tá meio complicado. Tá fazendo muito calor, muita seca, acho que fez 10% de umidade ontem. Então a gente tá precisando, então... vamos ver como que a chuva vem nesse caso, né? Eu queria começar com a Birkat Hamazon, que é a única bênção que a gente tem na Torá, que é obrigatória, que é uma mitzvah de fato de Deoraita, uma mitzvah da Torá, que é o Birkat Hamazon. O Birkat Hamazon a gente faz depois que a gente come uma quantidade específica de pão, né? E aí o que acontece? Dependendo da época do ano, existem algumas adições que a gente faz na Birkat Hamazon, tá?
Então, uma das adições que a gente faz em Sukkot é essa que eu botei no número 1. Eu não botei a Birkat Hamazon toda porque ela é meio grande, mas a adição de Sukkot é essa aí no número 1. Que o misericordioso faça restabelecer a Sukkah caída de Davi. Tá. Qual que é a Sukkah caída de Davi? O que é? Eu falei uma palavra importante ali durante a introdução, né? Então, a gente está fazendo o quê? A gente está, primeiro, se lembrando do templo, tá? E está pedindo também que Hashem reconstrua o Beit HaMikdash, reconstrua o templo, traga o terceiro templo. Né? Tá, beleza. Mas o que isso tem a ver com Sukkot? É só por causa do nome? Porque a gente chamou a Sukkah, também traduziu como tabernáculo. Eu poderia chamar o Beit HaMikdash, o templo sagrado de Jerusalém, de Sukkah também. Mesmo que seja essa coisa, é uma conexão meio fraca. Né? Então por que é que a gente chama a lembrança do Beit HaMikdash em Sukkot? Essa é a primeira pergunta. É só por causa disso, só por causa dessa relação? Ou existe uma outra relação que a gente pode fazer hoje? Tá? O que é a reconstrução, essa pergunta, do Beit HaMikdash tem a ver com Sukkot no fim das contas? E aí a gente tem uma Gemara em Sanedrin que fala sobre maldição. Eu estava dando um spoiler aqui mais no começo, falando que a gente citaria a ideia de maldição hoje. Né? Então fala sobre uma Klalá, fala sobre uma maldição que foi passada por Yehoshua bin Nun, né? Josué, né? Que colocou naquela pessoa que decidisse o povo na entrada da terra destruir Jericó, e aí Yehoshua prometeu que se alguém reconstruísse Jericó, essa pessoa teria uma maldição, tá? Então, existe essa pessoa que reconstruiu uma cidade no lugar onde era Jericó, e aí ele começou, um dos filhos dele morreu, tá? E aí na Gemara, eu separei em tópicos aí, a gente vai ler um de cada vez, a gente vai ler só o primeiro agora, tá? Então, na primeira parte de Gemara, no número 2, em Sanedrin 113a, na página 113a, diz o seguinte: Ahav era amigo próximo, Ahav, o rei de Israel na época, era amigo próximo e padrinho de Riel. Ele e Eliarro vieram perguntar sobre a situação de Riel na casa de luto, e Riel sentou-se e disse: talvez seja a maldição de Yehoshua, que disse não reconstruir Jericó, mesmo mudando seu nome, não construa outra cidade e chame-a de Jericó. E Eliarro disse a ele: sim, essa é a maldição. Então Eliarro está confirmando o que está acontecendo. Você fez o que não devia ter feito, você não pode reclamar, a maldição pegou. Mas aí Ahav fala uma coisa, diz a Eliarro o seguinte: se a maldição de Moshe não foi cumprida, porque está escrito, e vos desvieis e servais outros deuses, e está escrito, então se acenderá o furor de Hashem contra vós, e fechará os céus para que não haja chuva. E esse homem, aí Ahav está falando de si mesmo, e eu, no caso, estabeleceu idolatria em todos os cantos do reino de Israel. E a chuva é tão abundante que às vezes não permite que ele vá e adore seus ídolos. Como que a maldição do estudante, o Yehoshua nesse caso, se cumprirá se a do mestre, Moshe, não se cumpre? Bom, se ninguém nunca viu essa Gemara, a pergunta agora, se alguém aqui não viu essa Gemara ainda, a pergunta é meio... A lógica dele é meio forte aqui, né? Então, no Shema, a gente fala dessa ideia, na segunda bênção do Shema, a gente cita essa ideia da maldição de Moshe, tá? E a gente diz que se a gente servir a Avodah-Zará, Hashem vai se fechar os céus. Foi citado aí, eu botei de qualquer forma no número 3 a parte da segunda bênção do Shema. Está escrito assim: e acontecerá se diligentemente ouvirdes os meus mandamentos, que vos ordeno hoje, para amar Hashem, vosso Deus, e servi-lo de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei a chuva da vossa terra na estação própria. A temporada é a ser hoje, né? A chuva inicial e a chuva tardia. E assim recolhereis vosso grão, vosso mosto e vosso azeite. E darei a erva nos vossos campos para vosso gado, e comereis e vos fartareis. Ou seja, vai dar tudo certo, você vai ter parnassá. É isso que está dizendo aqui. Se você seguir os mandamentos, se você seguir as mitzvot, se você cumprir o que Hashem está pedindo, você vai ter parnassá. Você vai ter tudo que você precisar, no caso, né? Guardai-vos, porém, que vosso coração não vos engane, e vos desvieis, e servais outros deuses, e os adoreis. E aí ele fala que aí se acenderá o furor de Hashem contra vós,
e fechará os céus para que não haja chuva, e a terra não dará mais seu produto, e perecereis rapidamente fora da boa terra que Hashem vos dá. Tá? Beleza. O que a Rav disse aqui? A Rav está dizendo que ele encheu Israel de Avodah Zará, ele encheu de idolatria, que é proibido, que a gente acabou de ver, e continuou chovendo. E não só isso, chove tanto que o próprio Rav fala assim, cara, tem dia que tá chovendo tanto que eu não quero nem sair de casa. Então, se a Clalá, se a maldição de Moshe não se tornou realidade, como que a de Yehoshua, que era aluno de Moshe, se tornaria realidade? Essa lógica de Rav parece muito boa, né? Parece uma lógica razoável. Ok. O que acontece depois na história? Voltando para o número 2, no segundo parágrafo. Eliarro disse imediatamente, e Eliarro Hatishbi, que foi um dos habitantes de Gilad, disse a Rav, assim como Hashem, Deus de Israel, vive, não haverá chuva ou orvalho, senão de acordo com a minha palavra. Está em Reis. E Eliarro pediu por misericórdia e deram-lhe a chave para a chuva. E ele se levantou e se foi. Tá? Beleza. Chave para chuva. O que é essa chave para chuva? Já vou explicar esse aspecto aí. Mas tem uma frase aqui de Eliarro, né, que é Kiim lefi devari, que é só de acordo com as minhas palavras, né, que é meio complicado. O Hatam Sofer, ele faz essa pergunta que provavelmente está na cabeça de todo mundo agora, que é Eliarro Hanavi, Eliarro o profeta Elias. Por que ele falaria isso, né? Por que ele usaria esse termo devari, minhas palavras, né? Minha palavra. Por que ele não falou se não for pela palavra de Hashem? Se Hashem não falar nada, não vai chover. Ou eu vou interceder diante de Hashem para que não chova. Por que ele usa essa expressão especificamente, né? E a Gemara continua dizendo, depois que ele vai receber a chave da chuva. O que é isso? A própria Gemara vai explicar mais pra frente, mas eu já vou dar um spoiler aqui. Existem 3 chaves, vamos dizer assim, principais, né, no mundo. Que permanecem, essas chaves permanecem nas mãos de Hashem. A primeira é Hayá, tá? Que é a chave da vida e do nascimento. Tá? Tem uma frase que meu pai fala que é genial. Você pode juntar todo o dinheiro do mundo que você não consegue pegar um monte de componente químico e transformar em vida de fato. Não existe dinheiro no mundo que faça isso. Tá? Então, por causa disso, porque Hashem segura essa chave. A de Terriá, que é a chave do qual a gente falou em Rosh Hashanah, a chave de Terriá Tametim, da ressurreição dos mortos. E a chave de Matar, que Matar é chuva, tá? A chave da chuva. Então essas 3 coisas as 3 chaves estão na mão de Hashem. Então, o que Eliarro está fazendo aqui? Ele está rezando para receber a chave da chuva e ele recebe a chave da chuva. Agora quem controla a chuva é Eliarro. Quem vai dizer se vai chover ou não é ele. Beleza? Então a Gemara continua no número 3, no número 2, mas no parágrafo 3. Está escrito sobre Eliarro, e a palavra de Hashem veio até ele, dizendo, vai embora daqui, segue para o Oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querit, que está diante do Iardém, do Jordão, e beberás do ribeiro, e ordenarei aos corvos que lá te sustentem. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e também pão e carne pela noite. Aí a Gemara faz uma pergunta maravilhosa, faz assim, de onde que vinha o pão e a carne? A pergunta. Rabi Yehuda disse que o Rav explicou que elas eram trazidas, eles traziam comida da cozinha de Ahav, do próprio rei de Israel. Mas você fala assim, não, mas esse cara era idólatra, ele comia caché? Ele comia caché. E aí que é a parte mais interessante, né? Mesmo sendo idólatra, ele ainda comia caché. E o Rambam, o Nachmanides, ele explica que existe como você ser 100% kasher e ainda assim não cumprir nada, vamos dizer assim, tá? E ainda assim fazer tudo errado, né? Não é que não cumprir nada, mas ainda fazer tudo errado. Não importa se a comida é kasher, se você comeu até explodir, você ainda está fazendo uma coisa que não é correta, tá? Então a mesma coisa aqui para Rav, não importa, ele comer kasher, isso não faz diferença nenhuma se ele era idólatra ou não no caso. E aí a história continua aqui dizendo o seguinte, e está escrito, passado alguns dias o ribeiro secou, porque não havia chuva na terra. Hashem viu o sofrimento da terra, e está escrito o seguinte, e a palavra de Hashem veio dizendo, levanta-te
e vai a Tzarfat, né? Tá. Então, a história continua com essa ideia de que ele vai pra Tzarfat e aí ele encontra uma mulher, tem toda uma história muito bonita por trás, né? Que ela fala que ele pede pra ela comida, né? E aí ela fala que depois que ela serve água pra ele, ela fala pra ele que assim, pô, só tem um tanto de azeite, um pouquinho de farinha, eu vou fazer um pão, meu filho, vamos comer, a gente só vai esperar a morte chegar porque não tem mais o que fazer. A gente não tem mais comida e tudo mais. Mesmo assim ele fala, não, então faz e separa 2 porções, uma pra mim e uma pra vocês, que é uma coisa que parece um pouquinho absurda, mas ainda assim dá certo, porque aquele azeite e aquela farinha nunca acabam, tá? Enfim. E aí ele fica morando ali e comendo, recebendo comida daquela pessoa, né? Só que em determinado momento o filho dela morre, né? E aí o que acontece aqui, né? Vamos continuar no quarto parágrafo aí. Diz o seguinte. E tá escrito, depois disso, o filho daquela mulher, a dona da casa, adoeceu e sua doença se agravou muito, até não restar nele fôlego algum. O menino morreu, né? E Eliarro pediu pela misericórdia, e Hashem deu-lhe a chave da ressurreição dos mortos. E eles disseram nos céus, 3 chaves não costumam ser entregues aos agentes, mesmo para os profetas, no caso, né? A chave do nascimento, a chave da chuva, a chave da ressurreição dos mortos. Ele já tem a chave da chuva, também pede pela chave da ressurreição dos mortos, e aí os céus dirão, 2 chaves estão na posse do aluno, enquanto apenas uma está na posse do mestre? E aí Hashem fala, para eu te dar essa chave, você tem que me devolver a chave da chuva. E aí você vai receber a ressurreição dos mortos. Por causa do seu pedido, Eliarro foi obrigado a devolver a chave, pois está escrito, vai, apresente a Rav, porque mandarei chuva sobre a terra. Ou seja, por causa da Hakarat-Tov, por causa da gratidão que Eliarro sentia por aquela mulher que ajudou ele, ele se sentiu obrigado a fazer alguma coisa pelo filho dela. E aí ele teve que refazer o plano dele como um todo. Falei assim, cara, eu não posso ficar com as 2 chaves, então eu vou pedir para trocar para rever esse menino. E é isso que ele faz. E aí a gente tem um dilema, porque Eliarro não quer que chova, porque quando Hashem pegar a chave, vai chover. Porque a gente viu ali na frente que ele viu o sofrimento. Tá? Então, o que acontece aqui? Não tem como o chefe ficar com a menor parte das responsabilidades. O chefe é obrigado a ter a maior parte das responsabilidades, tá? Então ele tem que ficar com pelo menos 2 chaves. Então Eliarro é obrigado a defender. E a Gemara fala, logo, devolver. E a Gemara fala, logo assim que ele devolve, o Hashem fala, pode voltar que vai chover. Tá? Então a gente tem uma questão aqui. Baseado nessa Gemara, o que é que deveria acontecer agora? Considerando a misericórdia de Hashem, considerando que as pessoas estavam com muita dificuldade ali naquele momento, vai chover agora, não é isso? Não. O que é que Hashem fala? Hashem fala, volta e vai falar com a Rav. E não só isso. Eliarro volta e junta um monte de gente no Hara Carmel, né, no Monte Carmelo, e lá e acontece um monte de coisa antes de começar a chover. Olha aí, número 4. Eu separei 2 passuquinhos só pra gente ver. Ele junta os profetas, ele junta todos os profetas, junta o povo de Israel lá no Monte Carmel, e eles cantam no número 4. Ao ver tudo isso, o povo caiu de rosto em terra e disse, Hashem o Elohim, Hashem o Elohim. Então só Hashem é Deus. Tá? Ok? E o que isso gera? Um pouquinho depois vai dizer assim, a 7ª vez o moço disse, uma pequena nuvem, como uma mão de um homem, está subindo do mar. Ou seja, eles cantaram, e o que aparece? Uma Av Ketana, uma nuvem pequena. E parecia que ela tinha o formato de uma mão, era do tamanho de uma mão. Né? Cara, o que isso quer dizer? Né? O que é que isso está ensinando pra gente? E o que isso tudo tem a ver com o Sukkot, no fim das contas? O Hatam Sofer, ele quer saber tudo isso que a gente acabou de falar. O porquê de Eliarro dizer que a chuva só viria pela palavra dele, né? E se ele disse que vai chover, por que ele não disse que vai chover de acordo com a vontade de Hashem, quando Hashem decidir que vai chover, ou qualquer coisa parecida? Depois ele pergunta,
quando ele fala, inclusive, que o argumento do Ahav é bem lógico, porra, se a maldição de Yehoshua, como que a maldição de Yehoshua vai se cumprir se a de Moshe não cumpriu, né? Não faria sentido isso, segundo a lógica de Ahav. Então ele fala, isso é lógico. Mas o que essa lógica quer dizer pra gente, né? O que é que a gente faz com isso? A gente só aceita que o Urachá estava certo? E a segunda pergunta, a outra pergunta que ele faz é, o que Eliyahu quer dizer com a frase? E a terceira é, se Hashem quer trazer a chuva, por que Eliyahu precisa juntar todo mundo ali no Monte Carmelo para fazer essa, sei lá, essa demonstração de que quer que seja que ele esteja demonstrando ali naquele momento? E a última pergunta que ele faz é, por que é que veio essa nuvem tão pequena como resposta? Então tá, eu vou começar a amarrar as coisas, se não ficar claro, mandem mensagem no chat aí que eu acho que eu consigo ver, tá? A Mishnah Berurah diz o seguinte, que a santidade da Sukkah, Mishnah Berurah é um livro de Alahá, tá? Um livro de lei. Diz que a santidade da Sukkah é muito grande e que a gente tem que diminuir ou minimizar ao máximo o papo, bater papo na Sukkah sem falar nada, né? Uma vez que ali você tem que se concentrar em palavras de Torá. E que a gente tem que tomar mais cuidado ainda com Lashon Hará, segundo ele. E outras questões proibidas. Tá, o Hafetz Haim é o cara que escreveu a Mishnah Berurah e ele é o cara do Lashon Hará. Então, mas por que ele só citaria Lashon Hará? Tipo, ele fala, tem outros problemas, mas por que ele cita nominalmente o Lashon Hará, né? E por acaso eu posso fazer Lashon Hará na minha casa, na sinagoga? Por que só na Sukkah? Né? Ou no Discord, sei lá, ou aqui no Zoom, por exemplo. Posso fazer? Né? De novo, é um livro de Alahá, né? Não é um livro de Mussar, não é um livro para te dar uma lição de vida, vamos dizer assim, né? Por que é que ele cita especificamente o Lashon Hará? Tá? Por que não dizer não fala Lashon Hará e não coma treif debaixo da Sukkah? Por que só nominalmente Lashon Hará? Né? Então, beleza. No último dia de Sukkot, o que a gente faz? A gente pede por chuva, tá? De novo, aqui em Brasília a gente tá precisando de chuva. Mas a gente não quer que chova em Sukkot. A gente quer pedir por chuva em Sukkot, mas não que chova em Sukkot, depois. Tá? Porque a gente tá do lado de fora. E assim, normalmente não é encarado como um bom sinal quando chove em Sukkot, tá? Mas em Shemini Atzeret e no final de Sukkot, a gente pede pela chuva. Por que a gente pede por chuva em Sukkot? Por que a gente não deixa isso para depois se é um sinal ruim? Chover em Sukkot. E aí eu tenho uma pergunta. De onde que vem a chuva? Beleza, então vamos falar assim, é o ciclo da água. Né? É isso que a gente aprende na escola, no fim das contas. Né? O ciclo da água. Tá. Como é que funciona o ciclo da água? Hashem criou uma bola de fogo gigantesca lá longe, que manda calor e luz para a Terra, né? A gente chama essa bola de fogo gigante de Sol. E isso começa um processo de evaporação, que leva a um processo de condensação e aí a chuva cai. Tá errado? Não. Óbvio que não tá. Mas a gente tem outras coisas que influenciam a chuva. E aí o Hatan Sofer explica uma coisa assim. Ele fala o seguinte, a chuva vem das nuvens. Aí você fala, uau, impressionante, dedução genial. Mas de onde que vem a nuvem? Ele pergunta. E aí ele dá uma resposta que é não tão usual assim. E considerando depois que a gente vai falar que ele explica, vai ficar menos usual ainda. Ele responde assim, as nuvens vêm das nossas bocas. Como assim? Segundo ele, as nossas palavras ajudam nas criações das nuvens. Ou seja, esse ar quente que sai da nossa boca forma também as nuvens. Como? E aí ele fala assim, quando a gente mente, quando a gente engana, quando a gente fala palavras ruins, quando a gente fala em momentos que você não deve falar, quando você faz Lashon Hará, tudo isso forma as nuvens. E aí ele vai falar, não são nuvens boas nesse caso, são nuvens de chuva ácida, de chuva venenosa, né? Ele usa o termo venenoso, ele não usa o termo ácido, né? Essas nuvens, por sua vez, fazem cair chuva ácida ou chuva venenosa, que cai na terra, que contamina a terra, que por sua vez a terra produz produtos
ácidos ou venenosos também que a gente ingere, isso também contamina a gente de novo, e aí cria um ciclo de contaminação maior e maior e maior. Porque aí a gente vai fazer mais Lashon Hará, a gente vai falar mais bobagem, a gente vai falar na hora que não deve, vai mentir mais, etc e tal. Tudo bem, de novo, isso é do ponto de vista espiritual. Não tô falando que o que a gente tá falando aqui tá fazendo. É o ponto de vista espiritual. Quando a gente fala, essa é o auxílio espiritual que a gente dá pras nuvens. Ajuda espiritual que a gente dá pras nuvens. Bem ruim essa ajuda, mas enfim. E como que resolve esse problema? Já que é um ciclo vicioso. Como é que a gente quebra o ciclo? O único jeito de quebrar o ciclo é a seca. O único jeito é a seca. Na verdade tem outro jeito, né? Ou Hashem faz a seca ficar pior, ou Hashem destrói a humanidade. E a gente não quer essa segunda, né? Então, talvez a seca seja uma ideia um pouco melhor. A seca perdura até quando? Até que as pessoas entendam que os caminhos têm que ser mudados. E engraçado que pelo menos aqui em Brasília cai justamente na época de Rosh Hashanah e Kippur, né? Enfim. A Guemará vai explicar o nome da serode, né? Que a gente chama na segunda menção, chama a chuva tardia. A chuva que cai mais no final, né? Depois da hora que deveria cair. Número 5. A Guemará fala, a última chuva, chamada de Malkosh, a última chuva, ela recebe esse nome de Malkosh. Rav Nehilai Baridi disse que Shmuel disse que é a maneira de circuncidar mal a insolência kashiuterchen do povo. Então, Malkosh é a junção dessas duas palavras. A chuva que vem depois da hora é a chuva que circuncida a nossa insolência. Ou seja, os nossos erros. O Hatam Sofer ele explica uma coisa muito interessante aqui. A gente sabe que a chuva se forma a partir das gotículas que sobem da terra, do calor que sobe do mar e do calor que sai da boca das pessoas. Ou seja, ele fez o ciclo todo pra gente. O físico e o espiritual. Mesmo que isso seja uma contribuição ínfima, o calor das nossas bocas, do ponto de vista físico para o ciclo da chuva, e que a chuva mesmo vem dos corpos grandes da água, tem uma coisa que também é verdade. A gente contribui de forma fundamental do ponto de vista espiritual com a chuva. Se o mundo usa palavras da forma errada, mente, faz fofoca, faz Lashon Hará, a chuva vem cheia de veneno. E essa comida que é criada por essa chuva também é contaminada. Isso contamina as pessoas e que por sua vez pioram suas palavras e a chuva vai ficando cada vez pior. O Hatan Sofer ele leu o Passuk sobre aquela maldição ali, quando a gente leu, que a gente lê assim, inclusive a tradução do português está interessante. E se acenderá o furor do Eterno contra vós e fechará os céus para que não haja chuva e a terra não dará mais seu produto e perecereis rapidamente. É como se fosse, vai escalonando, né? Não vem chuva, não tem comida e você vai morrer. Você vai ser destruído. Mas ele lê o Passuk diferente a partir dessa interpretação dele. Não quer dizer que Hashem vai fechar os céus e a gente vai ser destruído. Mas sim que os céus vão se fechar ou seremos destruídos. Um ou outro, não os dois. Tá? No caso de Ahav, a seca não ia servir para nada. Porque ele já estava no estado terminal, sei lá. Já era uma doença muito séria ali. Tá? Já estavam, vamos dizer assim, terminais espiritualmente. Apesar de eu ter aprendido que esse termo terminal não é muito bom, mas a gente vai usar ele por enquanto. Quando a Rav zomba de Eliar, uma coisa muda. Quando ele fala assim, pô, mas não tem jeito, isso aí não vai acontecer. Não vai acontecer. Esse negócio de Yehoshua aí não tem nada a ver, porque o de Moshe também não acontece. Quando ele zomba de Eliar, dizendo que Hashem nunca fecharia os céus, o próprio Eliar fala assim, agora vai fechar. E Hashem vai e fecha. Tá, então para fechar eu vou dar a chave para você. E meio que Hashem é obrigado a fechar os céus, porque se a chuva cair do jeito que está agora, ao ponto de um rei zombar de um profeta, o que será que vai acontecer?
Se a gente está falando que cria esse ciclo, que ponto é esse do ciclo agora? Uma coisa que parece que não vai ficar pior, pode piorar, aparentemente. E aí que está a questão. O que é que Eliyahu fala? Só vai ter chuva a partir de agora, de acordo com o que eu falar. As palavras dos outros não vão mais afetar a chuva. Agora, a nuvem que vai se formar só vem das palavras de Eliyahu. E aí, Eliyahu, como homem, um tzadik, não tem conversa. Vai ser uma chuva pura. Vai ser uma nuvem pura que vai ser formada. Aquele ácido que se acumulou durante os anos não vai estar nessa nuvem. E aí, por isso que Eliyahu junta o povo para falar assim: Hashem o Elohim, né? Só existe um Deus, só Hashem é Deus. E o povo repete e repete essas frases. Para que talvez, juntando todas as palavras de todas as pessoas que só estão falando palavras boas agora, a gente consiga produzir pelo menos uma nuvenzinha boa. E aí isso reinicia o processo como um todo. Dá um resetão lá naquele... Aperta o botão do reset e começa de novo. Né? Para que a gente possa produzir uma chuva melhor e dar um basta naquele ciclo que estava ali naquele momento. E é isso que acontece. O que aparece ali no número 4? Uma pequena nuvem. A nuvem que vem para anunciar a chuva é uma nuvem pequenininha. Né? E aí ela é formada pelas palavras do povo e dos profetas lá no Hara Carmelo, lá no Monte Carmelo. Tá? Então, de alguma forma, nossas palavras se influenciam sim na chuva. Se a gente fala palavras de Torá, de Kedushá, de Tefilá, a gente fala palavras de Torá, de reza, de bondade, a gente vai produzir uma chuva pura, uma chuva kasher, né, para usar o termo. Que ajuda, por sua vez, a produzir comidas melhores que espiritualmente que nos ajudam a nos elevar. Quando a gente faz uma brahá, a gente está elevando, a gente faz uma bênção antes de comer, a gente está elevando aquela comida para ela não ser só física, mas sim ser espiritual também. Mesma coisa aqui. Quando a chuva chove boa, aquele produto vem melhor do ponto de vista espiritual. Mas se a gente fala palavras ruins, se a gente mente, se a gente especialmente fala Lashon Hará, isso vai criar um ciclo tóxico espiritual da água. Tá? E aí tem uma coisa muito interessante. Número 6, a Gemara em Berachot 32b fala o seguinte: quanto ao fechamento dos portões da reza, a Gemara conta que Rava não aceita decretar um jejum num dia nublado. Por que não pode ter jejum num dia nublado? Porque está escrito: tu te envolvestes em uma nuvem de forma que nenhuma prece possa atravessá-la. Tu, no caso, Hashem, né? Está em Erra, Lamentações. O que isso quer dizer? O Rav Yonatan Abishut se explica o seguinte, que lá no Yarut Dvash ele explica aqui o seguinte, que essas nuvens que previnem a nossa reza são o quê? Elas são nuvens que são produzidas pelas nossas palavras mal usadas. Isso cria uma névoa, um nevoeiro que bloqueia as nossas rezas, que bloqueia as nossas tefilot. Então a chuva vai ser influenciada pelas nossas palavras também, segundo o Rabi Yonatan. Tá? Número 7 tem uma coisa interessante aí, nos Salmos. Olha o que o Salmo 31 fala. Abriga-os sobre a sombra da tua presença, da falsidade dos malévolos. Protege-os em teu abrigo. A palavra que está em hebraico aí eu botei em parênteses, suká. Contra as línguas maledicentes. Então o que é que Lashon Hará tem a ver com Sukkot? Né? A suká, segundo esse passuk, protege a gente do Lashon Hará. Não preciso nem inventar nada aqui, é isso que está escrito. Não preciso nem ir além disso. O Rabbi Davi Tevel, que foi aluno do Rabbi Haim Velozner, que foi aluno por sua vez do Vilna Gaon, diz que a palavra suká tem 4 letras. E aí isso é brilhante. Isso é uma coisa que é inacreditável até. É difícil de acreditar. Quais são as 4 letras que formam a palavra suká? Samach, Vav, Kaf e Rei. Tá? E aí ele pergunta, quantas partes tem nossa boca?
São 5 partes. Os lábios, os dentes, a língua, o céu da boca e a tua garganta. Beleza? 5 partes, 4 letras. A letra Samer, diz o Rav Tevel, é o seguinte. Ela pertence a um grupo específico de letras, formado por Zain, Samer, Shin, Resh e Tzadi. Essas letras, Tzadi, vêm dos nossos dentes. A gente tem que mexer os nossos dentes para falar. Para pronunciá-las corretamente, a gente precisa dos nossos dentes. O Vav, essa foi a primeira letra. O Vav, de Sukkot, de Sukkah no caso, vem de outro grupo. Beit, Vav, Mem, Pei. Pei, dos lábios. Tá? O Kaf vem do grupo Gimel, Yud, Kaf, Kof. Céu da boca. Tá? E o último grupo qual que é? O grupo do Rei, que é o grupo das letras guturais, que é a letra que são as que saem da nossa garganta. O Aleph, mas o Aleph não tem nada a ver. Se você fizer o som do Aleph, você só usa a sua garganta. Você teoricamente não mexe nenhuma parte. Então, Aleph, o Rei, o Het e o Ain. O Ain também não tem. O Ain é gutural, tá? Ain é tipo uma engolida, tá? Falar direito. Então vem da garganta. Só uma parte da boca não está representada pela palavra Sukkah, que são as letras Daled, Tet, Vav e Nun. As letras são formadas pela língua. E o Rabi Tevel explica o seguinte, que as outras 4 partes da boca servem para circundar e proteger a nossa língua. A Sukkah, portanto, protege a gente do Lashon Hara. Por isso não tem representações das letras da língua na palavra Sukkah. Esse entendimento, associado ao salmo que a gente acabou de ler, mostra qual que é o propósito da mitzvah de Sukkot. Proteger a gente do Lashon Hara. Agora a gente pode entender um pouquinho melhor o porquê da Mishnah Berurah lá do começo, do livro de Alahá, dizer pra gente tomar muito cuidado com o Lashon Hara em Sukkot. Tá? Quando a gente está embaixo da Sukkah. Porque se a gente fizer isso, o que a gente está fazendo? Se a gente fizer Lashon Hara debaixo da Sukkah, a gente está desfazendo todo o propósito. Está quebrando a mitzvah de sentar na Sukkah. É a antítese do Lashon Hara, sentar na Sukkah. Não é só porque o Hofetz Haim é o cara do Lashon Hara que ele está se aproveitando da situação. Não, galera, não vamos fazer Lashon Hara. Não é isso. Ele está ensinando alguma coisa aqui. Ele está reforçando a ideia de que Sukkot é o momento de parar com Lashon Hara. De parar com a fofoca. De parar de falar dos outros. Tá? Por isso a gente chama Sukkot de Geulah Haroná, ou seja, a redenção final. Né? Porque a gente sabe que a redenção final está diretamente ligada com 2 coisas. O Sinat Hinam, que é o ódio gratuito, e o Lashon Hara, que é a fofoca. E a gente sabe que é um ciclo dos 2. A fofoca gera o ódio que não tem base nenhuma, o ódio com base nenhuma gera a fofoca, e assim como a chuva, é um ciclo infinito e vicioso. Tá? O templo, terceiro templo, só vem ou quando acabar o tempo, que a gente tem né, que Hashem determinou, ou quando essas 2 coisas forem corrigidas. Isso está na Gemara Yoma. Tá? O que a gente pede lá no Birkat Hamazon mesmo? A gente pediu para que, vamos lá, número 1, o misericordioso faça restabelecer a Sukkah caída de Davi. O que a gente está pedindo aqui? A gente está pedindo, uma vez protegidos do Lashon Hara debaixo da Sukkah, né, de novo, a gente está debaixo da Sukkah, então a gente está protegido do Lashon Hara. A gente tem o direito, então, de pedir pela redenção. Não está tendo Lashon Hara aqui, então a gente pode pedir para vir logo. Porque esse é o propósito. Geulah Haroná. Tá? Tem uma tradição que é muito interessante em Sukkot. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Né?
Eu já fiz algumas vezes aqui na CIB. Existe uma tradição no final do Sukkot que é você pega uma das espécies, especificamente a aravá, e pulveriza ela, destrói ela. Assim. Por que você faz isso? Porque se alguém pegar um shofar depois de Rosh Hashanah e destruir o shofar, vai falar, pô, esse cara tá maluco. Se alguém pegar a matzá e destruir a matzá, eu odeio matzá, fazer uma coisa assim. Depois de Pesach, eu entendo que tem gente que não gosta de matzá. Mas, pô, destruir o negócio é comida ainda. Por que é que a gente destrói? Por que a gente faz isso? Por que faria isso? De novo, eu falei no começo, o que as 4 espécies representam? Elas representam partes específicas do corpo. O que a aravá representa? A boca. Tá? Então essa destruição da aravá representa que agora que eu tô protegido, fui protegido pela açúcar por 8 dias, eu não vou usar mais minha boca para fazer nada de errado. Eu não vou mais fazer mau uso das minhas palavras. Então, a festa, o Yom Tov de Sukkot, ela está conectada com a proteção das nossas palavras, com a melhora do nosso uso da fala. A gente tem que proteger nossas línguas e no final a gente busca não transgredir mais usando as nossas bocas. Essa que é a grande ponto aqui. Por isso que a Mishnah Berurah fala é importantíssimo não fazer Lashon Hará debaixo da açúcar. Não que é ok você fazer na tua casa. Não. Já que tá em Sukkot, você pode fazer Lashon Hará onde você quiser. Menos na açúcar. Não. É mais importante que você se atente a isso em Sukkot. Principalmente debaixo da açúcar. Tá? Então, por isso que fala. Depois de 8 dias que a gente guarda as nossas bocas, a gente vai melhorando cada dia mais, melhorando aos pouquinhos. Quando que é melhor pedir por chuva, então? E aí chuva, a gente está falando especificamente da chuva que cai, água e tal, mas chuva é sinônimo de parnassá, é sinônimo de sustento. Independentemente de qual seja a sua chuva. Se você é fazendeiro, é a chuva mesmo. Se você é advogado, são seus clientes, ou qualquer coisa parecida. Tem várias coisas aí. Então, o que é que a gente está pedindo? O que é que são as bênçãos para as nossas vidas? É a parnassá, nesse caso. Já que a chuva está chegando, já que a gente está pedindo por chuva, a gente está pedindo pelas bênçãos que a gente vai receber. E isso vem de onde? Vem das nossas palavras que a gente está usando. Foi isso que a gente viu até agora. O melhor momento para pedir por bênção, para pedir por chuva é agora. Porque as nossas palavras não fizeram o que o Salmo falou ali no final. Não formaram aquela... aliás, no Salmo no final não. Foi... não sei agora. Guemará em Berahot, em Eicha. Não formou essa nuvem que impede nossas tefilot. Então agora é o melhor momento de pedir pela chuva. Porque o ciclo vicioso não existe mais. A gente deu um reset no ciclo da chuva. E agora a gente pode pedir pela chuva, que vai ser criada por palavras que são melhores. Palavras de Torá, palavras de gratidão, palavras de chesed, de bondade, né? Agora a gente pode receber uma chuva melhor. Lembrando, né, que o Hafetz Haim explica, já que a gente já está falando dele, que tanto Lashon Hará quanto Sinat Hinam foram os responsáveis pela destruição do templo que já existia. O templo estava de pé e ele foi destruído por causa dessas coisas. E se isso não pega vocês, talvez isso pegue. Se foi capaz de destruir uma coisa que estava estabelecida, como é que constrói um negócio se quando estava estabelecido não ficou de pé? Como que faz? Qual a lógica disso? Não constrói, não tem como. Tá? Então, é impossível reconstruir o templo sem esse tikkun, sem consertar isso. Tá? Porque se teve o poder de destruir o templo, vai ter o poder de manter ele destruído. E é no Yom Tov de Sukkot, é na festa de Sukkot, que a gente recebe a possibilidade de parar e recomeçar o ciclo de chuvas, o ciclo das bênçãos que a gente recebe. Para que essas bênçãos venham puras, venham inteiras. Se a gente aproveitar esse momento para consolidar nossas palavras de Torá, nossas palavras de Sedaká, nossas palavras de motivação, de Hesed, todas essas palavras boas,
A gente vai poder formar essas nuvens que são melhores e poder ver a chuva e as bênçãos que são melhores daqui para frente. Que a gente possa aprender um pouquinho a usar nossas bocas melhor para criar essas nuvens de Kedushá, de santidade. E que a gente tenha o mérito de receber a chuva boa que vai trazer consigo o terceiro tempo. Pessoal, muito obrigado, boa noite. Bom resto de semana para todo mundo.